Olá, povo abençoado, meus queridos, paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Denis com mais um programa no Alvo da Bíblia. Estamos aqui gratos a Deus por mais essa oportunidade. Hoje nós estaremos trazendo alguns temas, algumas curiosidades, na verdade, eu tenho certeza que vocês irão gostar, ok? Fique conosco, nós iremos a vinheta, logo após estaremos de volta. Bem, meus queridos, estamos de volta com o programa No Alvo da Bíblia e nessa oportunidade eu quero falar, assim, não profundamente por causa do tempo, mas algumas pessoas têm nos perguntado, né, sobre a questão desses livros, dos livros apócrifos. Por que eles não foram incluídos na Bíblia? Essa Bíblia que você usa, para ela chegar a esse ponto aqui, livro pós livro, né, encadernado, ela passou por uma restrita e afinada análise por homens de Deus, para saber o grau de espiritualidade, de inspiração que contia ou contém na palavra de Deus. Então, nesse contexto, esses livros apócrifos também foram milimetricamente analisados, e foi detectado, digamos assim, que o seu grau de espiritualidade e de inspiração não condiz, né, com as doutrinas bíblicas. Entenderam, meus queridos? Então, isso porque os seus argumentos, eles divergem do que diz dos padrões bíblicos, ou seja, dos ensinos da palavra de Deus. Então, sendo assim, eles foram descartados, eles não foram aprovados pelo cânon sagrado, e por isso eles têm esse nome, né, de livros apócrifos, porque não foram aprovados pelo cânon sagrado. Se você der uma olhada lá, você vai ver que, de fato, existem ali coisas absurdas. Aqueles livros, eles estão mais voltados para mitos, entenderam, meus queridos? Então, se você quiser dar uma lida, se você se acha, né, doutrinariamente maduro para você dar uma olhada, dê uma olhada que você vai ver lá que existem muitas coisas que realmente é desaprovado pela palavra de Deus, como, por exemplo, orar por mortos, invocar mortos, entendeu? Dentre muitas outras coisas que nós sabemos que a Bíblia, ela proíbe terminantemente, ela não aceita esse tipo de ensino, entenderam? Então é isso. Eles são aproximadamente 7 livros a mais, né? E esses livros, eles estão lá no Velho Testamento. Existe também um acréscimo no livro de Daniel, e se eu não me engano, eu estou lembrado bem que no livro de Daniel, tem um outro livro que houve um acréscimo também, né, mas eu estou lembrado aqui do livro de Daniel. Então, esses livros, eles não são livros inspirados. Assim como também o livro lá, né, que também as pessoas dizem, por que o livro de Enoque, né, as pessoas fazem muita menção a esse livro, o livro de Enoque. A questão, meus queridos, é o seguinte: esses livros, como por exemplo o livro de Enoque, ele é o seguinte, ele não foi escrito exatamente por Enoque. Na verdade, esses livros, eles não têm assim o autor. É por isso, eu lhe pergunto, você atenderia a um documento ou a uma carta que essa carta não tivesse o nome do que a enviou? Né? Você teria essa carta como uma carta verdadeira? Claro que não. Né? Para uma carta, um documento ser encarado como algo realmente, como um documento e algo verdadeiro, tem que ter a assinatura daquele que enviou, né? Daquele que expediu esse documento. Assim também são os livros apócrifos, assim também é o livro de Enoque. Agora, por que ele traz esse nome
livro de Enoque? Isso é muito simples de se entender. Se você tem uma mercadoria e essa mercadoria não é conhecida no mercado, então você vai fazer o quê? Você vai pegar essa mercadoria e misturá-la com as mercadorias que já estão há muito tempo no mercado, que já é bastante conhecida, para que através dessas mercadorias que já têm nome, aquela mercadoria que não é conhecida, ela seja conhecida pelo mercado. Assim aconteceu com os livros, como o livro de Enoque. O que é que acontece? Eles pegaram o nome de personagens bíblicos, personagens de renome, e colocaram nesses livros, para que através do nome, mesmo que não tenha, como eu já falei, assinatura do autor, mas simplesmente com o nome conhecidos e populares da Bíblia e respeitados, esses livros eles passem a ter um respaldo, o respeito das pessoas, como se fosse um livro inspirado. Então, Enoque não escreveu porque não está lá escrito, a assinatura dele não está lá, só traz o nome para que seja encarado como algo que realmente é inspirado por Deus, mas, na verdade, não é. Você vê que os livros bíblicos, a gente sabe, que tem a assinatura de Deus nesses livros, e eles não convergem um com o outro. A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita num período de mais de 1.600 anos, por mais de 40 pessoas diferentes. Mas mesmo assim, com esse tanto de tempo que foi necessário para que fosse escrita a Bíblia, e por mais de 40 pessoas diferentes, no entanto, o seu fim é harmonioso. Eu costumo dizer para as pessoas que a Bíblia ela é como uma música, A música ela é uma harmonia entre som, letras, ritmo, letras, E assim também é a Bíblia, a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, ela está em plena consonância. Entendeu? Você encontra, por exemplo, muitos eventos que aconteceram no Velho Testamento, você encontra respaldo desses acontecimentos no Novo Testamento, justamente testificando da veracidade desses livros e desses acontecimentos. Entenderam, meus queridos? E, inclusive, muitas das coisas que você encontra no Novo Testamento, ela é apenas menção do que está lá no Velho Testamento. Ok? Então é isso. A palavra de Deus, ela diz, aqui em Timóteo, no capítulo 4, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, tudo que foi escrito aqui nesse livro já é o bastante para a nossa vida. A Bíblia ela nos ensina como sermos bons pais, bons filhos, bons esposos, boas esposas, bons patrões, bons empregados. Então, ela é uma bússola. O nosso problema não é falta de escritura, o nosso problema é nos submeter ao que está escrito. E em Apocalipse também, no capítulo 22, para encerrarmos, a Bíblia diz uma coisa que é bastante séria sobre essa questão de acrescentar aquilo que não está escrito. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 18, diz assim, meus queridos, 18. Porque testifico a todos aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está
escritas neste livro. Amém, meus queridos? Então, é isso aqui. A recomendação bíblica é exatamente para nós não irmos além do que está escrito. O que chegou até nós é porque essa é a nossa base. É isso que Deus, essa foi a vontade de Deus, né? De termos, de nos apoderarmos daquilo que é palpável, daquilo que Ele usou homens inspirados para que chegasse até nós. Então não há porquê. Às vezes eu fico pensando que hoje as pessoas inventam muitas situações porque, sei lá, as pessoas acham que o que está na Bíblia, o conteúdo da Bíblia não é mais o suficiente para eles aprenderem. Aí ficam querendo arrumar pretextos e coisas, né? Porque eles se acham tão inteligentes e tão sábios que o que está escrito aqui, toda essa palavra, não tem mais o que ensinar, então fica inventando situações. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Amém, meus queridos? Para não irmos além do que está escrito. Que Deus nos abençoe e que essa palavra realmente possa fazer o efeito para que ela foi enviada na nossa vida, né? Nos retarguir, nos corrigir, nos ensinar, nos doutrinar em toda a boa obra. Ok? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Só lembrando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Ajuda muito, amém? Para que Deus possa abençoar a vida de outras pessoas com essa mensagem. Um abraço e até a próxima oportunidade.